Então, bom dia, minha gente. Então, vamos para a nossa aula de português. Vamos ter hoje páginas 119, 120 e uma atividadezinha extra de produção de texto, ok? Então, nossas avaliações estão chegando, né? A partir da semana que vem, já são as avaliações da segunda unidade, viu, minha gente? Então, vamos se preparando aí, tá? Então, na página 119, a gente vai ver aí esse texto, né? Linguagem e construção dos textos, né? A gente vai ver como é construída a carta, certo? Não precisa fazer essa atividade aí da página 119, a gente vai ver só essa questão aí, né? As partes que compõem a carta, ok? Então, comparando as cartas. Primeiro, as comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe. Então, vocês estão vendo aí a carta, né? E a carta, ela tem uma estrutura, né? Eu não vou escrever uma carta de qualquer forma. Eu tenho que seguir aquele padrão, né? Então, aí uma carta, vocês têm aí, ó. Nós temos a data, né? Que essa daqui foi escrita em 6 de outubro, tá? Aí vocês têm aí, ó, no livro de vocês, data correspondência, da correspondência, quer dizer que é a data quando foi escrita a carta. Logo depois nós temos a saudação e destinatário aqui, ó. Cara senhora Leroy, né? Então, aí nós temos a saudação, que é cara, né? Está se referindo à senhora, né? Que ela é uma pessoa estimada, enfim, né? E o destinatário. O destinatário é para quem está sendo escrita a carta, que é a senhora Leroy, né? Então, uma carta, ela precisa ter também isso. Para quem eu estou escrevendo? Então, eu tenho que fazer referência à pessoa que eu escrevo. E depois eu venho aqui o corpo do texto, né? Que é toda essa parte aqui que vocês estão vendo, né? Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos. Difícil imaginar, primeiro porque não uivo tanto assim, né? Então, toda essa parte até chegar aqui em lanchonete, até essa última frase, né, que acontecem na lanchonete, toda essa parte aqui é o corpo do texto, né, que é o corpo da carta, é aonde ele relata tudo o que está acontecendo, né? E logo depois nós temos aqui a despedida e a assinatura. Então, aqui ele está se despedindo, ó. Sinceramente, seu Sam, né? Então, aqui é a despedida da carta. Quando eu escrevo uma carta, eu preciso me despedir, né? E assinar quem está escrevendo, né? Então, eu preciso assinar o meu nome, tá? E aqui no final ele colocou um lembrete, né? Esse lembrete nem sempre tem necessidade, né? Se você já colocou tudo na sua carta, no corpo do texto, então não precisa de lembrete. Mas aqui na carta de Sam, ele colocou um lembretezinho no final, né? Para fazer menção ao lembrete, ele colocou PS. Ou então a gente pode botar observação, né? Aí não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça, né? Então, aí foi um lembretezinho que ele deixou para a sua dona, tá? Então, esse é o corpo de uma carta, né? A estrutura de uma carta, tá? Uma carta de reclamação ou também uma carta quando a gente vai escrever para alguém, a gente usa também esses mesmos passos, né? A data, a saudação, o corpo, né, do texto da carta e a despedida e a assinatura. E se eu esqueci de colocar alguma coisa no corpo da carta, né, do texto, aí eu coloco embaixo uma observaçãozinha, né, para poder deixar ali mais aquela consideraçãozinha no final, certo? Então, esse é o corpo, né, essa é a estrutura da carta, tá certo? Então, vamos lá para a página 120. Vamos lá. Então, na página 120,
Nós temos letra A. Na carta ao lobo, na página 112, localize o que se pede. Então, vocês vão lá para a página 112, né, da carta ao lobo, tá? Na página 112, lá daquela primeira carta que a gente viu, né, que fala do senhor lobo. Então, vocês vão lá e vão colocar aí a saudação e o destinatário. Então, vocês vão olhar lá na carta da página 112, tá, minha gente? E vão escrever aí a saudação e o destinatário lá da carta da página 112. Então, vocês vão escrever aí. Depois, nós temos, ainda na letra A despedida ao lobo. Então, vocês vão olhar lá na página 112 como é que foi a despedida aí, né, que ele colocou, né, no final. Qual foi a despedida que tá lá no finalzinho da carta? Aí você vai colocar aí, tá bom? E a letra B. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Justifique. Então, qual das duas cartas, né? A da página 112 ou a carta da página 116? Qual é a carta que ela revela que as pessoas que estão conversando na carta, elas têm mais intimidade, né? Essa carta que os advogados mandaram para o lobo ou a carta que Sam mandou para a dona, né? Qual dessas cartas que demonstra mais intimidade? Quer dizer, que eles eram mais próximos, né? Será que os advogados eram próximos do lobo? Ou será que era Sam, que era o cachorro de Dona Leroy, né? Que era mais próxima dela. Aí vocês vão colocar qual era a carta. Aí vocês vão botar a carta do lobo ou a carta de Sam, né? E vão colocar por que você acha que é essa carta que tem mais, né? Que demonstra que as pessoas têm mais, são mais próximas. Segundo, vamos continuar comparando as duas cartas. Então, aí vai continuar, né, comparando as duas cartas. Aí nós temos a carta do senhor lobo e a carta a cara senhora Leroy. E logo acima aqui, ó, vocês têm, né, várias frases e expressões, tá? Então, como é que vocês vão fazer essa questão A? Vocês vão copiar, né, em cada coluna as frases e expressões que correspondem a cada carta. Então, aí vocês têm, né, as expressões, aí vocês vão colocar se essa expressão ela é da carta ao senhor lobo ou da carta à senhora Leroy. Por exemplo, expressa um sentimento. Qual das duas cartas que expressam um sentimento? Quer dizer que as pessoas que estão conversando, nessa carta que está sendo para aquela pessoa, ela expressa algum tipo de sentimento. Aí você vai colocar, se é você vai colocar a frase, tá, minha gente? Aí você vai escrever essa frase, expressa um sentimento, em qual das cartas, né, que expressam sentimento. Se é do senhor da senhora para o senhor lobo, aí você vai colocar aí. Expressa um sentimento, que é a carta do lobo expressa um sentimento. Se é da senhora para a senhora Leroy, aí você vai colocar na senhora Leroy. Expressa um sentimento, tá? Então, você vai escrever aí no quadro essa frase. Expressa um sentimento. Em qual das duas cartas? Aí, a próxima frase. Faz uma comunicação formal. Qual é a carta que faz uma comunicação formal, que é aquela formalidade? Aí você vai escrever, né? Faz uma comunicação formal. Em qual carta? Se é a carta do senhor lobo ou para a senhora Leroy. Justifica comportamento próprio. Qual é essa carta que justifica comportamento próprio? Aí você vai colocar se é para o senhor lobo ou a senhora Leroy. E assim por diante, tá? Você vai lendo a frase e vai colocar essa frase
né, do lado que é a carta que fala sobre essa frase, ok? E na letra B, qual é a característica comum das duas cartas, né? O que é que essas cartas elas têm em comum, né? Então, vocês aí vão escrever o que é que elas têm em comum. Se elas expressam respeito, se é desrespeitosa, né? Se elas são todas duas como se íntimas, né? Porque a gente viu que são duas cartas de reclamação, mas, né, de pessoas diferentes. Uma é uma carta mais formal, né, de advogados, né? Então você vê que é uma linguagem mais, né, formal, mais assim, né? Já a outra é uma carta de uma pessoa que é próxima, né? É um cachorro que reclama para a sua dona, né? E o cachorro ele é próximo do seu dono, né? Então aí vocês vão colocar, né? Qual é a característica comum das duas cartas, ok? E também eu estou enviando aí uma produçãozinha de texto, tá? Para que vocês possam fazer no caderno e me enviar, certo? Tchau, tchau.